Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, onde faremos a leitura do verso 3 ao 11. No domingo passado nós começamos a nossa série de exposições na Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós já vimos a saudação inicial de Paulo, na qual ele se identifica como servo de Cristo Jesus junto com Timóteo. E ele ensina aquela igreja sobre o serviço a Deus, sobre a união com Cristo, sobre o serviço ao próximo e o desfrute da salvação. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa exposição, a partir do verso 3 até o verso 11. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Deus santo, Deus bendito, nós te rendemos graças pela leitura da tua palavra que nos é fonte de vida, fonte de luz, mas reconhecemos, ó Pai, o quanto somos limitados, o quanto carecemos de Ti. Por isso, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, que estejamos prontos para ouvir a Tua palavra e sermos transformados por ela. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Se nós fizermos uma análise sincera da nossa vida de oração, como é que nós oramos ao Senhor? Será que nós podemos dizer que usamos a oração de forma correta e saudável? A bem da verdade, muitas vezes nós desprezamos o uso da oração como meio de graça que Deus nos concedeu. E quando o usamos, muitas vezes fazemos de forma equivocada. Na verdade, a nossa situação é como a daqueles discípulos que disseram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar. Muitas vezes fazemos as nossas orações de forma mecânica, sem entender as palavras que nós usamos, sem termos o coração sincero dizendo essas palavras, reconhecendo as coisas que Deus nos faz, ou então pedindo de forma adequada. Mas nós temos diversos exemplos nas Escrituras de como nós podemos aprender a orar. E aqui nós temos uma oração que Paulo faz em favor dos filipenses. Uma oração que certamente tem muito a nos instruir. Era comum naquela época, irmãos, quando as pessoas escreviam cartas, no período helênico, que elas iniciassem a carta, como nós vimos, com uma saudação inicial. A pessoa se identifica a quem está enviando e roga a graça de algum Deus para essa pessoa. E logo depois faz uma oração na qual ela confirma a sua relação com a pessoa que está recebendo a carta, para depois iniciar o conteúdo ou o corpo da carta. E Paulo conhecia essa prática da sua época. Ele utiliza essa mesma estrutura de escrever uma carta, e aqui ele traz essa oração ou essa ação de graças em favor daqueles irmãos de Filipos. E quando ele faz essa oração, o que ele dá graças a Deus é especialmente a cooperação que aqueles irmãos faziam para com Paulo no que diz respeito à pregação e à proclamação do Evangelho. Tanto é que, se os irmãos observarem o capítulo 4, a partir do verso 10 até o 20, nós temos uma estrutura muito parecida, com temas sendo repetidos por Paulo um pouco antes da conclusão da sua carta. Momento em que ele agradece mais uma vez a Deus pelo auxílio financeiro que os irmãos de Filipos faziam para com o seu trabalho missionário. Mas ele também ora para que aqueles irmãos fossem aperfeiçoados em santidade, para que Deus continuasse a cumprir a sua obra na vida deles, e eles então se assemelhassem cada vez mais a Cristo Jesus. Nesse sentido, Paulo estabelece para nós também um padrão, para que nós oremos, um padrão para a nossa oração. Por isso o tema do sermão nesta noite é: ore a Deus com alegria. Inclusive, para as nossas crianças, o desenho que vocês vão fazer nessa noite é o de vocês orando. Vocês vão pensar em algum amigo, alguma pessoa próxima de você que precisa da sua oração, e você vai desenhar você orando por essa pessoa. Então o tema do sermão desta noite é: ore a Deus com alegria. Mas como orar a Deus com alegria? Em primeiro lugar, agradecendo pela obra que Ele já fez
em sua vida, agradecendo a obra que ele já fez na sua vida. Paulo começa dando graças a Deus pela obra que Deus realizou na vida dos filipenses. Ele diz: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo afirma que ele sempre se lembrava daqueles irmãos. Quando ele ia fazer suas súplicas específicas para as igrejas, ele se lembrava da igreja de Filipos, que era uma igreja que ele tinha em alta conta. E observem que a expressão que ele utiliza aqui é uma expressão abrangente, tudo aquilo que ele se lembra daqueles irmãos, e ele faz com alegria súplicas por todos eles. Como nós vimos no domingo passado, Paulo faz questão de utilizar essas palavras abrangentes, porque aquela era uma igreja que passava por problemas quanto à sua unidade. Ela tinha dificuldade em entender a si mesma como um corpo unido a Cristo Jesus. Então, quando ele faz questão de dizer que dirigia a todos eles essas orações, o que ele está incentivando é a unidade daquela igreja. E de fato, esse era o desejo sincero de Paulo. Essa oração de Paulo não era simplesmente o cumprimento de uma convenção da sua época, não era simplesmente para trazer uma introdução à carta, mas era o que ele fazia sinceramente. Tanto é que no capítulo 4, quando nós vamos para a língua original, na qual o texto foi escrito, ele usa vários recursos retóricos para nos chamar a atenção para essa realidade, de que ele tinha grande alegria quando ele se lembrava daqueles irmãos, e ele então orava por eles em todas as suas orações, pela sua cooperação no Evangelho. Observem que ele enfatiza que ele fazia isso com alegria. A oração não era um peso para ele, não era o cumprimento de uma obrigação. Ele fazia isso porque ele se alegrava naqueles irmãos e se alegrava em orar por eles. Inclusive, irmãos, o tema da alegria é um dos temas que mais aparece na epístola aos Filipenses. Se os irmãos observarem o capítulo 3, os irmãos vão ver que Paulo ordena que eles sejam alegres. Versículo 1: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Mesma ordem que ele dá no capítulo 4, verso 1: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Eles são a alegria de Paulo, a quem no verso 4 ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então Paulo nos mostra que a alegria é algo requerido de todos os cristãos. Como nós vimos nesta manhã, essa alegria não é baseada simplesmente nas circunstâncias nas quais nós estamos passando. É bem verdade que nós passamos por ocasiões tristes na nossa vida, ocasiões de tribulação, de provação, mas a alegria é mais do que simplesmente um sentimento. A alegria no Senhor é um estado de mente daqueles que estão unidos em Cristo Jesus e que vivem na paz decorrente do Evangelho. Essa é a alegria que nos move como cristãos, e Paulo diz que ele fazia essas coisas sempre com alegria, ele fazia súplicas com alegria. Então, antes de ordenar aqueles irmãos a viverem com alegria, Paulo mesmo diz: eu vivo com essa alegria, eu me alegro por vocês, portanto, vivam vocês também com alegria. Mas uma segunda coisa que chama atenção aqui no texto, ainda neste versículo 4, é que ele não utiliza na língua original a expressão comum que ele usa para falar sobre oração. Havia uma expressão comum que era utilizada em grego para falar sobre oração, mas não é ela que Paulo utiliza aqui. Paulo usa uma outra expressão que costumava ser mais usada em momentos de súplicas específicas. A oração é um termo mais genérico, mas aqui a ideia é uma súplica por algo específico que apenas Deus pode realizar. Ele sabia que aqueles irmãos de Filipos careciam de coisas específicas, e por isso quando Paulo orava por eles, ele pedia por essas coisas específicas. Observem o uso dessas palavras em Romanos capítulo 1, verso 10. Paulo usa a mesma expressão para falar sobre a oração que ele fazia com relação aos romanos. Capítulo 1, verso 10, ele diz: em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então, o objetivo da oração dele era claro, que ele tivesse uma boa ocasião para visitar aqueles irmãos de Roma, e assim abençoá-los e ser abençoado por eles. A mesma expressão, irmãos, aparece na epístola aos Hebreus, quando o texto fala sobre Cristo Jesus orando ao Pai. Capítulo 5, verso 7 de Hebreus, diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então o texto mostra aqui uma súplica específica de Cristo Jesus, para que ele fosse fortalecido por Deus para passar por aquele momento de tribulação. Apenas Deus poderia fazer.
E essa é a expressão que é utilizada por Paulo aqui, quando ele escreve aos Filipenses, que ele oferecia súplicas em favor de todos eles. Então havia uma razão específica para isso. E quando nós observamos o contexto da carta, nós vemos quais eram as necessidades dos filipenses. Eles precisavam de unidade, precisavam de humildade, precisavam de serviço um para com os outros. Então, é a respeito disso, Paulo, conhecendo a sua necessidade, a necessidade daqueles irmãos, diz: olha, sempre eu me lembro de vocês com alegria, com gratidão, mas eu também ofereço súplicas em favor de vocês, porque eu sei o que vocês necessitam. E aí no verso 5 ele diz que ele também dá graças pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa expressão cooperação dá a ideia de algo que eles têm em comum, a comunhão que eles têm entre eles. Mas o que é que eles têm em comunhão? E aqui nós precisamos ir lá para o capítulo 4, em que ele vai explicar isso com mais clareza. Capítulo 4 de Filipenses, versos 14 e 15. Ele diz: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação, tendo comunhão, compartilhando a minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então essa comunhão que havia entre Paulo e os filipenses era dupla. Em primeiro lugar, é uma comunhão nos sofrimentos. Aquela era uma igreja que tinha os seus problemas, suas dificuldades, especialmente financeiras. Da mesma forma como Paulo passou por diversos sofrimentos. Lembrem-se, Paulo, quando escreve essa carta, estava preso em Roma, em uma situação de extrema vulnerabilidade. Mas além da comunhão nos sofrimentos, o texto também diz que eles tinham uma comunhão financeira. A igreja de Filipos era a única igreja que desde o início ajudava Paulo financeiramente, para que ele fosse para locais em que o evangelho ainda não havia sido pregado. Era a única igreja que constantemente enviava recursos financeiros, mesmo sendo uma igreja financeiramente pobre, de uma cidade financeiramente pobre. Todos eles sabiam das necessidades de Paulo e faziam questão de ajudá-lo financeiramente. Então Paulo dá graças porque eles cooperavam com ele no evangelho desde o primeiro dia. Desde o momento em que aquela igreja foi fundada pelo próprio Paulo, eles estavam lá, dando suporte e tendo comunhão com Paulo. Quando nós vamos para Atos capítulo 16, nós vemos o início dessa igreja. Quando Lídia, a vendedora de púrpura, é convertida, e a partir daquele momento, diversas pessoas passam a ser integradas no corpo de Cristo Jesus, na cidade de Filipos, nas reuniões que aconteciam na casa de Lídia. Então havia essa cooperação para que o evangelho avançasse naquela cidade. E desde aquele momento, os filipenses foram leais a Paulo, contribuindo com ele, o auxiliando, desde o momento que ele saiu da Macedônia e rumou para outros locais em que o evangelho ainda não havia sido conhecido. Então é isso que Paulo está agradecendo a Deus aqui com relação aos filipenses. Era uma igreja que ele tinha em alta conta, que o auxiliou desde o primeiro dia, que tinha comunhão com ele e que tinha também suas necessidades, pelas quais Paulo orava e suplicava diante de Deus, certo de que Deus o responderia. E nesse sentido, irmãos, Paulo nos instrui sobre a necessidade de orarmos continuamente, porque o texto diz que ele fazia isso em todas as suas orações. Paulo certamente orava mais de uma vez por dia. Era costume dos judeus naquela época orar pelo menos 3 vezes ao dia. Momentos específicos que eles separavam para fazer orações públicas. E Paulo certamente participava dessas orações. E sempre que ele orava, ele se lembrava dos seus irmãos e sabia daquilo que eles necessitavam. Por isso, orava em favor deles. E observem o exemplo que Paulo nos dá quanto à oração, especialmente com relação à gratidão. De que as nossas orações devem ser sempre cheias de gratidão. Muitas vezes, quando nós oramos ao Senhor, nós vamos rapidamente para os pedidos, para que Deus nos abençoe com o alimento, para que Deus nos dê um bom trabalho, para que Deus talvez restaure a nossa saúde. Mas quantas vezes nós começamos as nossas orações agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele já nos tem feito? Quantas vezes, quando nós oramos ao Senhor, nós agradecemos a Deus pelas bênçãos espirituais, como Paulo faz aqui. Paulo agradece especialmente pelas bênçãos espirituais em favor dos filipenses. Mas qual foi a última vez que você orou porque Deus te deu sabedoria? Porque Deus te deu santidade? Porque Deus te salvou dos seus pecados em Cristo Jesus? A oração deve ser uma marca da nossa vida. Como nós vimos, a oração é um meio de graça que Deus nos concede. E por meio dela devemos sempre nos lembrar das bênçãos da obra que Deus já realizou na nossa vida. Da obra que Ele iniciou, continua realizando e completará até o dia de Cristo Jesus. Inclusive é isso que o verso 6 fala. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo expressa sua confiança segura
de que o evangelho continuaria sendo propagado. Por quê? Porque quem fazia isso era o próprio Senhor. O Senhor realizava essa obra. Mas o que será que Paulo tinha em mente quando ele fala sobre essa obra? Boa parte das pessoas entende que o texto fala aqui mais sobre um aspecto coletivo da igreja do que propriamente uma obra individual. É bem verdade que quando Deus começa uma obra em nós, nos chamando, tendo nos escolhido antes da fundação do mundo, nos justificando em Cristo Jesus, nós podemos ter a certeza de que Ele completará essa obra, nos santificando, nos glorificando. Mas parece que a ideia aqui é uma ideia mais coletiva, de que a obra que Deus começou com a sua igreja vai ser completa. Em que sentido? Na medida em que os santos forem alcançados, os eleitos forem integrados na igreja, e essa igreja então crescer em maturidade e atingir a estatura de Cristo Jesus, como nós vimos na exposição de Efésios capítulo 4, algumas semanas atrás. De que o grande objetivo de Deus na igreja é que nós sejamos servidos uns pelos outros, para que sejamos conformados à imagem de Cristo Jesus, o grande objetivo da santificação, sermos como Cristo Jesus. Então aquilo que Deus começou com a sua igreja, ao permitir que pessoas fossem integradas a ela, tudo isso vai continuar à medida que o evangelho é pregado, as pessoas são alcançadas e são edificadas para se tornarem mais parecidas com Cristo Jesus. Então o que Paulo está falando é o seguinte: vocês participam comigo dessa obra da igreja. E essa obra boa que vocês fazem porque foram salvos por Cristo Jesus, porque foram convertidos, ela vai continuar. Mais pessoas serão alcançadas, serão convertidas, serão integradas no corpo de Cristo e crescerão em maturidade à medida da estatura do varão perfeito. É a respeito disso que Paulo está falando aqui. Ele tinha certeza de que aqueles irmãos continuariam o auxiliando financeiramente, porque Paulo tinha como objetivo chegar na Espanha, o local que ainda não havia sido alcançado pela pregação da palavra do Senhor. E ele estava certo de que a boa obra começada na vida individual de cada crente seria completa à medida em que eles participassem dessa obra da igreja. E de forma semelhante, Deus nos dá esse privilégio de sermos parte do corpo de Cristo Jesus. Nenhum de nós é salvo individualmente, mas nós somos salvos para fazer parte de um corpo. E é nesse corpo em que nós temos a possibilidade de servir a Cristo Jesus. Como nós vimos semana passada, nós somos escravos de Cristo Jesus, pertencemos unicamente a Ele. E é conscientes de que nós pertencemos a Ele, que nós vivemos para o serviço uns dos outros, que nós vivemos para proclamarmos o Evangelho àqueles que ainda não o conhecem, vivemos para edificar os nossos irmãos no contexto da comunidade da fé, exortando, encorajando, ministrando a palavra do Senhor para o crescimento do reino de Deus. Foi essa ilustração que nós vimos em Efésios capítulo 4. O corpo é um corpo que cresce numericamente, mas também cresce em maturidade. Esse é o nosso papel como igreja. Crescermos de modo que as pessoas sejam alcançadas, mas que nós também sejamos aperfeiçoados em santidade. E é isso que os filipenses deveriam reconhecer. É isso que eles deveriam compreender à luz dessa oração feita por Paulo neste momento. Mas ele continua sua gratidão dizendo: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo faz questão de deixar claro que ele se referia não apenas a algumas pessoas individualmente dos filipenses, mas todos eles eram alvo desse pensamento por Paulo. Paulo tinha uma grande estima por todos eles, por causa dessa participação na graça. De que graça ele está falando aqui, que eles participam com ele? A graça de ministrar o Evangelho aos gentios. Aqui a ideia não é falar de uma graça salvífica simplesmente, mas dessa graça que foi dada especialmente a Paulo como apóstolo dos gentios, que tinha essa participação dos irmãos de Filipe, à medida em que eles contribuíam com ele. Então, é a respeito disso que Paulo está tratando aqui. O quanto aquela igreja era alvo da sua estima, da sua saudade, da sua alta consideração, pelo fato de que eles foram participantes com ele, não só nos bons momentos, mas também nas suas algemas. Talvez aqueles irmãos poderiam ter pensado: não, agora Paulo está preso, talvez ele não precise mais de recursos para continuar sua viagem. Mas ao contrário, eles reconheceram a situação difícil que Paulo estava passando e aí sim, contribuíram não só mandando recursos, mas mandando alguém para auxiliá-lo naquele momento de dificuldade. Mas eles também foram participantes na sua defesa e confirmação do Evangelho. As palavras que são usadas aqui, irmãos, são termos técnicos que eram usados na época para falar sobre a defesa de alguém diante de um tribunal. Eles deveriam fazer a apologia e a vindicação de alguém diante de um tribunal.
Só que Paulo aqui não se via como aquele que era alvo do tribunal, pura e simplesmente. Ele não estava simplesmente se defendendo diante dos tribunais. Ele estava defendendo a causa do Evangelho. Observe o livro de Atos, capítulo 26, versos 28 e 29. Lá em Atos nós temos várias narrações de Paulo fazendo sua defesa diante de tribunais, diante de reis, de príncipes. Só que o grande objetivo de Paulo não era simplesmente se defender. Observe o verso 28 do capítulo 26. Depois de ter defendido o evangelho diante do rei Agripa, o texto diz: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Qual era o desejo de Paulo ao fazer a defesa do evangelho diante dos tribunais? Para que aquelas pessoas se convertessem, para que o evangelho fosse defendido, fosse reconhecido como verdadeiro por aqueles homens e então fossem convertidos. E nesse sentido, os irmãos de Filipos também participavam disso à medida em que Paulo era levado aos tribunais e tinha como responsabilidade defender a causa do evangelho. É bem verdade que Paulo tinha também o desejo de sair da cadeia. Ele queria sair para continuar pregando, mas ele sabia que o evangelho não estava aprisionado. E quer ele ficasse preso ou solto, a obra do Senhor seria cumprida e seria completa. Então é a respeito disso que Paulo está falando aqui. Por isso que eles são estimados, pois minha testemunha é Deus. Ele clama a confirmação de Deus quanto a essa verdade, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. As expressões usadas aqui dão a ideia de algo que vem do mais profundo do ser de Paulo, o quanto ele tinha saudade daqueles irmãos, queria vê-los, e o quanto ele os estimava pela sua cooperação no evangelho. Então a grande motivação da gratidão de Paulo nesse contexto é que a relação que ele tinha com aqueles irmãos não era simplesmente uma relação fingida, em que um dizia que estimava o outro também, mas era algo demonstrado de forma concreta. Aqueles irmãos realmente participavam dos sofrimentos de Paulo, e participavam o auxiliando financeiramente com as suas orações, e Paulo por isso glorifica a Deus, porque ele reconhece que isso não é fruto da força humana daqueles irmãos. Não foram aqueles irmãos que por livre e espontânea vontade começaram a contribuir com Paulo, mas isso foi resultado da ação de Deus no coração deles. Foi Deus quem começou uma boa obra neles. Foi Deus quem os converteu daquela vida pagã que eles tinham, de adoração de deuses falsos. Mas uma vez começada essa obra, eles foram sendo santificados e aquela conversão redundou em uma prática que abençoava a vida de Paulo e que glorificava a Deus. A conversão fez com que eles não considerassem os seus bens, suas riquezas, como algo propriamente seu. E nesse sentido, irmãos, nós devemos reconhecer que a conversão é algo que acontece de forma completa na nossa vida. A conversão atinge todas as áreas da nossa vida, incluindo a nossa relação com as riquezas. Porque como nós vimos na semana passada, nós somos em tudo escravos de Cristo Jesus. Ele é quem nos possui, e possui tudo aquilo que nós temos também. E aqueles irmãos, mesmo sendo financeiramente pobres, sabiam que aqueles recursos deveriam ser usados para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus. Tanto é que quando Paulo escreve sua carta aos Coríntios, a sua segunda carta, a partir do capítulo 8, ele vai usar o exemplo dos irmãos de Filipos para aqueles irmãos de Corinto, que eram tão ricos financeiramente, mas não contribuíram com o avanço do evangelho. Observem o capítulo 8 de 2 Coríntios, a partir do verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Filipos, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Observe as palavras fortes que são usadas por Paulo para falar naquela igreja. Era uma igreja pobre financeiramente, e Paulo não queria ser pesado para com eles, mas o texto diz que eles imploraram para Paulo: deixe-nos participar da assistência aos santos, daqueles que necessitam. E o texto diz que eles fizeram isso porque, em primeiro lugar, eles haviam sido entregues a si mesmos a Deus, e depois a nós. De fato, uma igreja exemplar no que diz respeito à consagração de toda a sua vida ao Senhor.
A igreja de Filipos foi, sem dúvidas, uma das que mais marcou o apóstolo Paulo, a ponto dele usar tantas palavras belas para expressar sua gratidão a Deus, diante do que Deus havia feito na vida deles. Mas hoje nós devemos refletir, será que nós como igreja, Igreja Presbiteriana de Itaberá, receberíamos essas palavras de Paulo também? Uma gratidão tão grande pela nossa participação com o avanço do Evangelho? Será que essas palavras seriam também aplicadas a nós como igreja? Que a igreja de Filipos seja para nós um exemplo, que nos incentive a participação constante na obra de Deus. Que reconheçamos que aquilo que Deus começou em nós tem como objetivo nos fazer transbordar para o benefício do nosso próximo. Para que mais pessoas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho. Para que nossos irmãos sejam edificados pela ministração da palavra. Mas então, irmãos, o que Paulo fez aqui, dos versículos 3 a 8, ele nos instruiu sobre como nós devemos agradecer a Deus. Por isso, ore a Deus com alegria, agradecendo pela obra que Ele já fez em você. Agradeça a Deus pela obra que Deus já começou na sua vida, como resultado da conversão que Ele empreendeu no seu coração. Mas em segundo lugar, ore a Deus com alegria, pedindo que Ele continue a agir na sua vida. É o que Paulo vai fazer nos versos 9 a 11. Ele vai orar para que Deus continue a agir na vida dos filipenses, porque eles ainda não haviam sido plenamente aperfeiçoados na sua obra de santificação. Observem o verso 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Paulo agora, uma vez que ele já agradeceu a Deus por tudo que Deus já havia feito com aquela igreja, diz, olha, eu continuo orando por vocês com o objetivo, para que o vosso amor aumente mais e mais, para que o amor transborde na vida de vocês. E quando nós consideramos o contexto da carta, nós vemos que provavelmente o que Paulo tinha em mente aqui é justamente essa unidade que faltava naquela igreja. Aquela igreja precisava viver esse amor de Cristo Jesus no convívio uns com os outros. Por quê? Porque eles ainda não eram perfeitos. Se eles precisavam crescer, é porque lhes faltava algo. Tanto é que Paulo utiliza essa ideia de ainda precisar ser aperfeiçoado para falar de si mesmo no capítulo 3. Lá no capítulo 3, versículo 12, ele diz, não que o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo reconhece, eu ainda não fui plenamente aperfeiçoado por Cristo Jesus. A santificação é um processo que leva toda a vida, que isso é consumado na nossa glorificação. Mas Paulo reconhece que aqueles irmãos de Filipos também precisavam ser aperfeiçoados. Uma boa obra começou na vida deles, mas essa obra durará toda a sua vida. Eles precisavam ser aperfeiçoados para que o seu amor aumentasse mais e mais, para que eles amassem uns aos outros. Mas observem que Paulo associa o amor que eles deveriam ter com duas coisas que nós não costumamos associar quando falamos sobre amor. O amor deles deveria aumentar em pleno conhecimento e toda a percepção. O amor deveria ser acompanhado de pleno conhecimento e toda a percepção. Essas palavras que são usadas por Paulo aqui dizem que o amor deve vir acompanhado de um juízo correto. Deveria ser acompanhado do conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus, que era ministrado no contexto daqueles irmãos, para que eles tivessem o pleno conhecimento que os leva a obedecer à vontade de Deus. Porque nós sabemos apenas o que Deus requer de nós quando nós temos acesso à sua revelação. Senão não sabemos como devemos viver da forma adequada diante dele. E essa segunda expressão, que aqui é traduzida por percepção, dá a ideia de um juízo diante de situações morais que nos são impostas. Na nossa vida diária, cotidiana, muitas situações morais são impostas para nós, e é nesses momentos em que a nossa percepção deve ser exercida. Então a ideia é que esse amor deveria vir acompanhado de uma percepção, de um conhecimento que nos faz tomarmos decisões corretas e adequadas à luz daquilo que Deus nos revela na sua palavra. Com qual objetivo? Para aprovardes as coisas excelentes. Para que as coisas excelentes sejam aprovadas. Em que sentido? De que elas sejam distinguidas daquilo que não é propriamente excelente. Da ideia de testar, de provar, de colocar à prova se algo é bom ou se algo não é bom. E observem que Paulo dá ênfase aqui, não simplesmente naquelas coisas que são boas, mas naquelas que são excelentes. Porque quando nós temos diante de nós uma situação em que algo parece bom e algo parece mal, para nós é muito fácil escolhermos aquilo que nos aparenta ser bom. Mas a grande dificuldade está em nós olharmos para situações em que algo nos parece ser bom,
e outro algo também nos parece ser bom. E é nesse caso que nós devemos usar dessa percepção para aprovarmos aquelas coisas que são de fato excelentes, daquelas coisas que são aprovadas por Deus. Então essa conversão, essa obra que foi iniciada por Cristo Jesus, deve ser aumentada em que sentido? Em que um amor transbordante venha acompanhado de pleno conhecimento e percepção para que as coisas excelentes sejam aprovadas. Mas ele traz outro objetivo aqui também: ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. O objetivo da santificação. Sermos sinceros, a ideia aqui é de ser puro diante de Deus e diante dos homens, e não termos culpa ou não termos mancha que deixe com que as pessoas tenham brecha para falar do Evangelho, para falar mal do Evangelho. É bem verdade que a ideia de Paulo aqui não é simplesmente falar de uma perfeição moral externa, mas falar dessa purificação interior que é empreendida pela obra de Deus diariamente, que é manifestada necessariamente em uma vida de boas obras, que é acompanhada de frutos de justiça, como diz o verso 11. Em Mateus capítulo 7, nosso Senhor Jesus diz que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Então a árvore boa será conhecida por bons frutos. E é nesse sentido que Paulo fala aqui. Aqueles que foram uma vez justificados por Cristo Jesus, aqueles que foram alcançados pela graça, necessariamente devem produzir frutos de justiça. Porque a obra de Cristo que é exercida em nós não é uma obra que simplesmente se relaciona com o início da nossa vida cristã, mas que continuamente deve demonstrar essa transformação interior na nossa vida. Porque o nosso testemunho claramente deve vir acompanhado da pregação, da proclamação verbal, mas também da nossa conduta, para que o Evangelho não seja difamado. E por fim, ele diz que essas coisas acontecem unicamente mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Para que a nossa vida diária seja uma vida de exaltação do Senhor, pela nossa boca, pelos nossos lábios, mas também pela nossa própria vida. E nesse sentido, nós devemos reconhecer que a salvação, irmãos, é uma obra em continuidade na nossa vida. Nós enfatizamos isso hoje de manhã na nossa escola dominical. Muitas vezes, quando nós falamos de salvação, nós apenas consideramos o aspecto passado daquilo que Deus já nos fez. Muitas vezes nós associamos salvação apenas como sermos livres do inferno, o que claramente faz parte da nossa salvação. É bem verdade, nós já fomos justificados por Cristo Jesus e não há mais condenação para aqueles que estão unidos a Ele. Não há mais inferno para nós. Mas a salvação envolve também santificação. Envolve um processo que começou desde o dia que nós somos convertidos por Deus e que vai nos acompanhar até o dia do retorno de Cristo Jesus. Um processo no qual nós somos despojados do nosso velho homem e somos revestidos de Cristo Jesus para uma vida de obediência a Ele. Muitas vezes nós costumamos associar santificação apenas a nos afastarmos da imoralidade sexual ou do desregramento que a nossa vida pode ter. E é bem verdade que santificação envolve isso também. Mas observe que aqui nesse contexto, Paulo fala de santificação com relação à unidade da igreja. Quantas vezes você já pensou sobre o processo da santificação como um processo no qual a unidade da igreja é fomentada? Mas é sobre isso que Paulo fala aqui. Devemos também ser santificados na nossa relação uns com os outros, para que o nosso amor transborde e vivamos como corpo de Cristo unido, a serviço de Deus em primeiro lugar, mas a serviço uns dos outros. Por isso, ore a Deus com alegria, em segundo lugar, pedindo que Ele continue a agir em sua vida, para que você também seja santificado. Concluindo, irmãos, nós vimos que Paulo expressa um profundo sentimento com aqueles irmãos de Filipos, à medida em que eles participavam da pregação do Evangelho, contribuindo financeiramente com o seu ministério. E ele agradece a Deus por isso, reconhecendo que Deus havia começado uma boa obra no coração daqueles irmãos. Mas ele continua orando para que eles continuem a crescer em fé, uma fé que é demonstrada em uma vida de amor, uma vida de boas obras, de frutos, resultado da justiça que nos é dada por Cristo Jesus. E nesse sentido ele também nos dá um exemplo sobre como nós devemos orar. Devemos orar agradecendo a Deus pelas bênçãos espirituais que Ele já nos concedeu. A regeneração, a justificação, todo o processo de santificação que nós tivemos até aqui, mas confiados nele, devemos pedir que Ele nos faça a cada dia sermos santificados e conformados à imagem de Cristo Jesus. Nós chegaremos no nosso objetivo, não pelas nossas forças, mas porque aquele que começou uma boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Salvação é um processo no qual a cada dia nós deixamos de obedecer a nossa carne, a obedecer os nossos desejos para obedecermos mais ao nosso Senhor. E Paulo está exortando os irmãos de Filipos para que eles vivam esse amor, vivam essa unidade, para que o seu objetivo não seja desviado,
mas para que eles sejam aperfeiçoados à imagem de Cristo Jesus. Que de forma semelhante nós oremos a Deus para que Ele nos abençoe como a sua igreja, para que nós, como parte do povo de Deus, sejamos fortalecidos em unidade, em amor, em paz, em alegria, em conhecimento, discernimento, tudo isso para que nós participemos da obra do nosso Senhor. Participemos com a nossa vida, com as nossas orações, também com os nossos recursos, como a igreja de Filipos fez, nós também devemos fazer.